Você já reparou como, hoje, a pessoa que fala com mais certeza parece automaticamente mais inteligente? Não importa se ela estudou, se ela investigou, se ela viveu aquilo, se ela tem profundidade, basta falar como se não existisse dúvida nenhuma. Basta falar com firmeza, com indignação, com uma convicção que não treme. E, do outro lado, quem respira antes de responder, quem diz eu preciso pensar, quem pede tempo, quem admite que não sabe, quem tenta entender o outro lado, vira alguém em cima do muro. E é assim que a sabedoria começa a desaparecer. Não porque as pessoas pararam de ter acesso ao conhecimento, mas porque o ambiente inteiro passou a recompensar o oposto da sabedoria. Hoje, o que é premiado não é a verdade. O que é premiado é o impacto, não é a clareza. E quando eu digo barulho, eu não estou falando apenas de som. Eu estou falando de uma vibração mental, uma necessidade de reagir, de opinar, de se posicionar, de pertencer, de vencer uma disputa invisível. O barulho é aquela sensação de que, se você não responder agora, você perde. Se você não comentar agora, você desaparece. Se você não escolher um lado agora, você vira alvo. O barulho é um estado mental em que a pessoa não quer compreender, ela quer descarregar. Não quer investigar, quer afirmar. Não quer aprender, quer provar. E o pior, a pessoa não percebe que está sendo conduzida por esse estado. Ela acha que está defendendo a verdade, quando na verdade está defendendo uma identidade, um grupo, uma emoção, um vício. Porque existe um vício que quase ninguém chama de vício, mas que hoje move milhões de pessoas. O vício da indignação. A indignação dá uma sensação imediata de propósito. Você se sente certo, você se sente parte de algo. Você sente que está lutando contra algo errado. Só que a indignação tem uma característica perigosa. Ela pede velocidade. Ela não gosta de pausa. A sabedoria precisa exatamente dessas coisas. A sabedoria precisa de tempo. Precisa da coragem de dizer, eu não sei, e continuar ali, respirando, sem fugir do desconforto. Então, se você quer entender por que a sabedoria está desaparecendo, você precisa olhar para o ambiente como ele é. Um ambiente que treina a mente para reagir, não para pensar. Um ambiente que condiciona o cérebro a buscar recompensa imediata, não verdade. Um ambiente que transforma qualquer assunto complexo em uma guerra de frases curtas. Um ambiente em que a pessoa não lê para entender, ela lê para responder. Não escuta para aprender, escuta para atacar. Não conversa para se aproximar, conversa para vencer. E quando a conversa vira disputa, a sabedoria vira humilhação. Porque a sabedoria não tem pressa. Ela não se exibe. Ela não se vende como certeza. Ela é discreta. E por isso, no mundo de holofotes, ela parece fraca. Mas deixa eu te dizer algo que talvez seja o começo. Da lucidez. A sabedoria não desapareceu de verdade. Ela foi empurrada para fora. Ela foi tratada como lentidão. Ela foi substituída por um tipo de inteligência superficial que parece inteligência, mas é só agilidade social. É a capacidade de falar bonito. É a capacidade de imitar pensamento. É a capacidade de repetir ideias prontas com confiança. Isso é um teatro, uma simulação de profundidade. E o problema não é só que a simulação existe. O problema é que a simulação está sendo recompensada. E tudo que é recompensado se espalha. Se você colocar dois indivíduos lado a lado, um que fala com calma e dúvida, e outro que fala com agressividade e certeza, o mundo atual tende a aplaudir o segundo. Porque o mundo atual está viciado em estímulo. A certeza agressiva é um estímulo. Ela dá sensação de segurança. Ela dá a impressão de que alguém sabe. E quando as pessoas estão ansiosas, cansadas, sobrecarregadas, confusas, com medo do futuro, elas procuram alguém que pareça ter resposta. Não alguém que faça perguntas melhores. E é aí que a sabedoria perde espaço. Porque a sabedoria não oferece alívio imediato. E transformação dá trabalho. E aqui vem uma distinção que muda tudo. Informação não é sabedoria. Informação é matéria-prima.
Informação é o que você recebe. Sabedoria é o que você constrói com o que recebeu. Informação é eu vi um dado. Sabedoria é eu entendi o contexto desse dado, as limitações desse dado, as consequências desse dado e como isso se conecta com a realidade humana. Informação é eu li uma frase. Sabedoria é eu vivi o suficiente para perceber quando essa frase é verdadeira, quando ela é metade verdade, quando ela é ilusão e o que ela esconde. Só que discernimento não dá curtida fácil. Discernimento não viraliza rápido. Discernimento não dá aquela descarga de dopamina que o cérebro recebe quando ele sente que está certo e que o outro está errado. Então, num ambiente construído para maximizar engajamento e não verdade, a sabedoria vira um produto ruim. Ela não se encaixa em uma frase de efeito. Ela não cabe em um slogan. Ela exige uma coisa que a maioria das pessoas não quer pagar hoje: atenção prolongada. E olha como isso é perverso. O mundo te oferece milhões de conteúdos por dia, mas te tira a capacidade de permanecer. Ele te dá informação, mas te rouba a presença. Ele te dá acesso, mas te tira a profundidade. Ele te dá a opinião pronta, mas te tira o músculo interno do pensamento. Isso acontece de um jeito tão suave que você nem percebe. É como se sua mente fosse sendo treinada a viver na superfície. Um vídeo curto aqui, uma manchete ali, um comentário agressivo acolá. Um corte que te faz sentir algo forte por 5 segundos. Você se movimenta de estímulo em estímulo. E quando você vive de estímulo, você perde contato com o silêncio. E quando você perde contato com o silêncio, você perde contato com a própria consciência. E aí, sem perceber, você se torna um reagente. A sabedoria começa quando você para de responder automaticamente. Quando você cria um espaço entre o que acontece e o que você faz. Esse intervalo é o berço da lucidez. Só que o ambiente inteiro quer destruir esse intervalo. Porque se você não tem intervalo, você é previsível. Você é conduzido por gatilhos. Você vira um botão. E o mundo aprende quais botões apertar. Por isso, quando alguém diz por que a sabedoria está desaparecendo, eu respondo: porque o mundo atual não quer pessoas sábias. Ele quer pessoas reativas. Pessoas sábias não são facilmente controláveis, porque elas não são previsíveis. Elas não reagem do jeito que você espera. Elas não se indignam no horário que você agenda. Elas não entram em guerra por qualquer coisa. Elas não se tornam massa. E qualquer sistema que depende de massa teme o indivíduo lúcido. Não porque o indivíduo lúcido é rebelde, mas porque o indivíduo lúcido é livre. E agora eu quero tocar num ponto delicado, mas decisivo: a arrogância. Porque muita gente confunde arrogância com autoconfiança. E confunde autoconfiança com força. Só que o que nós estamos vendo hoje é uma arrogância que se veste de confiança para parecer saudável. Isso é uma das distorções mais perigosas do nosso tempo. A arrogância moderna não se apresenta como arrogância. Ela se apresenta como opinião firme. Ela se apresenta como eu falo na cara. Ela se apresenta como eu não tenho papas na língua. Ela se apresenta como eu sou direto. Só que, muitas vezes, por trás disso, existe um vazio. Falta de estudo, falta de nuance, falta de reflexão, falta de humildade. E o vazio, para não ser percebido, grita. A arrogância é barulhenta porque ela precisa se provar. A sabedoria não precisa. A arrogância precisa convencer os outros para se convencer. A sabedoria não precisa convencer ninguém. Ela observa a realidade e se ajusta a ela. A arrogância é frágil, por isso ela ataca. A sabedoria é forte, por isso ela não precisa atacar. E aqui está uma verdade que dói. Existe gente que chama de coragem aquilo que é só incapacidade de lidar com a própria insegurança. A pessoa ataca, humilha, ironiza, ridiculariza e chama isso de ser forte. Mas na verdade isso é medo. Medo de parecer fraco, medo de não saber, medo de ser questionado, medo de perder valor. E por que isso se espalha tanto? Porque esse tipo de postura rende recompensa social, rende a sensação de liderança. E quando algo rende recompensa, ele vira modelo. Pessoas começam a imitar. Elas começam a achar que é assim que se fala, é assim que se vence, é assim que se conquista respeito.
Só que respeito não é medo. E muita gente hoje confunde os dois. Ela acha que está sendo respeitada, quando na verdade as pessoas só estão evitando conflito. E essa confusão cria uma cultura de violência simbólica, uma cultura de grito, uma cultura de ataque, uma cultura de humilhação. E numa cultura assim, a sabedoria não tem palco. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta que talvez te incomode. Quantas vezes você já teve a sensação de que precisava opinar, mesmo sem ter certeza? Quantas vezes você já sentiu que, se você dissesse "não sei", você perderia valor? Quantas vezes você já preferiu dizer algo rápido, mesmo sem ter entendido, só para não ficar por baixo? Quantas vezes você já leu uma manchete e, antes de investigar, já sentiu raiva? Quantas vezes você já se sentiu inteligente só por estar do lado certo de uma opinião? Isso não é para te julgar, isso é para te acordar. Porque esse mecanismo não é individual, ele é cultural. Você é treinado nele, você respira esse ambiente. E se você não percebe, ele te usa. E aqui entra um fenômeno psicológico central, a falsa competência. Existe um estágio do conhecimento em que a pessoa sabe muito, pouco, mas acha que sabe muito. Por quê? Para perceber o quanto algo é complexo, você precisa entender um pouco mais. Então, no começo, é fácil achar que é simples. É fácil achar que é óbvio. E é aí que nascem as certezas mais perigosas. Certezas formadas antes do entendimento. O problema não é alguém ser iniciante. O problema é alguém ser iniciante e agir como mestre. O problema não é não saber. O problema é não saber e sentir orgulho disso. O problema não é estar em construção. O problema é achar que já está pronto. E o ambiente digital amplifica isso como um megafone. Porque na internet a pessoa não precisa provar nada. Ela não precisa passar por testes reais. Ela não precisa lidar com consequência imediata. Ela pode falar qualquer coisa com convicção. E convicção é contagiosa. Principalmente para quem está com medo e quer uma âncora. Então, a pessoa que fala com convicção vira autoridade. Não porque ela merece, mas porque ela parece. E aqui está o ponto. O mundo atual confunde aparência com essência em uma velocidade absurda. Confunde fala bonita com entendimento. Confunde postura com verdade. Confunde volume com razão. Confunde confiança com sabedoria. E essa confusão destrói o pensamento crítico. Porque o pensamento crítico depende de uma coisa que está ficando rara: paciência. Paciência para comparar fontes. Paciência para tolerar a dúvida. Paciência para suportar o desconforto de não ter uma resposta imediata. Só que a mente, hoje, é treinada para ser recompensada com resposta rápida. A pessoa faz uma pergunta, quer uma frase. Quer quem é o bom e quem é o mal. Quer sim ou não. Quer certo ou errado. E a realidade raramente é assim. O mundo real é cheio de camadas. E a sabedoria é justamente a capacidade de navegar nesse mundo sem reduzir tudo a uma caricatura. Só que navegar exige maturidade. E maturidade exige tempo. E tempo é o que quase ninguém tem. Não porque não existe, mas porque foi sequestrado. Você tem tempo, só que ele está fragmentado. Seu tempo foi dividido em pedaços pequenos. E quando seu tempo é fragmentado, sua mente também é. E por que seu tempo é fragmentado? Porque isso aumenta consumo. A mente fragmentada precisa de estímulo constante. Ela não aguenta silêncio. E o tédio, ironicamente, é uma porta para a criatividade e para a profundidade. Mas o tédio virou o inimigo. As pessoas hoje fogem do tédio como se fosse morte. Só que o tédio é um campo fértil. É nele que a mente começa a organizar as coisas. É nele que você percebe o que sente. É nele que você enxerga suas contradições. É nele que nasce a pergunta real. E sem pergunta real, não existe sabedoria. Agora, se você quer entender a raiz do colapso, você precisa entender que existe uma economia por trás disso. Uma economia de atenção. O que vale hoje não é ouro, é foco. Quem controla sua atenção, controla seu comportamento. E como se controla a atenção? A verdade é lenta. A emoção é rápida. Então, o sistema lá aprende a te dar emoção. Medo, raiva, escândalo, choque, indignação, disputa, tribalismo. E você, sem perceber, vira uma máquina de engajamento. Você alimenta o sistema com sua energia emocional.
Só que, quanto mais você alimenta o sistema com indignação, mais você perde uma habilidade sagrada: contemplar. E contemplar é a raiz da sabedoria. Contemplar é olhar para algo sem precisar reagir. É ficar com uma pergunta sem fugir. É observar uma sensação sem transformar em ataque. É sustentar um pensamento sem precisar publicar. É suportar o silêncio sem preencher com barulho. Isso hoje é quase revolucionário. Então perceba, a sabedoria não está desaparecendo só por ignorância. Ela está desaparecendo por aceleração. A aceleração mata a nuance. E quando essas coisas morrem, sobra o quê? E agora eu quero falar sobre um mecanismo que destrói mais sabedoria do que qualquer outra coisa. Quando a opinião vira identidade. Porque quando você tem uma opinião, você pode mudá-la. Você pode aprimorá-la. Você pode dizer, eu estava enganado. Mas quando você é a opinião, mudar vira uma ameaça existencial. Porque mudar não é só mudar ideia. É mudar quem você acredita ser. É trair um grupo. É perder a imagem. Então a pessoa se prende. Ela vira uma muralha. E a partir daí, aprender vira humilhação. Só que aprender não é humilhação. Mas num ambiente em que tudo vira confronto, aprender parece derrota. Porque o outro lado vai usar sua mudança como arma. Tá vendo? Você estava errado. E a pessoa, para não passar por isso, prefere permanecer errada com orgulho do que ficar certa com humildade. Isso é um desastre coletivo. Por quê? Quando as pessoas se apegam ao erro como se fosse identidade, o mundo para de evoluir. E aqui entra a pergunta que muda o jogo. Por que a mente humana está tão viciada em estar certa? Porque estar certo dá alívio. Estar certo reduz a ansiedade. Estar certo te coloca em um lugar de controle. Estar certo te dá a sensação de superioridade. Estar certo te protege do desconforto de não saber. E não saber, para muita gente, é intolerável. Porque não saber ativa a insegurança. Então a pessoa corre para a certeza como quem corre para um abrigo. Só que a certeza muitas vezes é falsa. É um abrigo de papel. E quando o vento da realidade bate, esse abrigo desmorona. Mas em vez de admitir, a pessoa culpa o mundo. Culpa o outro lado. Culpa qualquer coisa, menos o próprio ego. Porque admitir que você não sabe exige maturidade. E maturidade hoje não está sendo treinada. Está sendo substituída por performance emocional. As pessoas parecem fortes, mas são frágeis. Porque não aguentam uma dúvida, não aguentam um questionamento. E o talvez é o útero do pensamento. A sabedoria nasce quando você consegue conviver com o talvez. Quando você consegue dizer, eu posso estar errado, e não desmoronar por isso. Quando você consegue ouvir algo que contradiz sua visão e, em vez de atacar, você pergunta, o que eu não estou vendo? Isso é raro. Mas isso é a base da lucidez. Agora, deixa eu te mostrar como essa civilização apodrece por dentro sem perceber. Não é um colapso com explosão, é um colapso silencioso. Ele começa quando a sociedade perde a capacidade de distinguir aparência de competência, quando o carisma substitui a verdade. Quando a confiança vazia substitui a humildade real. Quando ter opinião substitui ter critérios. Quando ser popular substitui ser consistente. Quando viralizar substitui fazer sentido. E aí, pouco a pouco, especialistas viram vilões porque a expertise é incômoda. Ela diz não é tão simples. E isso irrita uma mente viciada em respostas rápidas. Então a sociedade começa a preferir o simplificador. O simplificador é aquele que pega um tema complexo e reduz a uma frase. Mas ele rouba a realidade, porque o mundo não cabe em frase. O mundo cabe em processo. Só que processo não dá aplauso instantâneo. Processo dá transformação lenta, e a mente moderna odeia lentidão. E aí, quando você junta tudo isso, você cria um fenômeno. A arrogância vira capital. A pessoa arrogante ganha palco. Ela é vista como forte. E com o tempo, ela não é mais só uma pessoa. Ela vira um estilo de ser. E estilos são contagiosos, só que culturas têm consequências. A cultura da arrogância cria uma cultura da humilhação. Por quê? Se você precisa se sentir superior, você precisa de alguém inferior. Então o outro vira alvo, o outro vira motivo de piada.
o outro vira burro e você se sente grande. Só que isso é uma grandeza falsa. É uma grandeza construída em cima do desprezo. E desprezo não é sabedoria. Desprezo é pobreza interior. A sabedoria não precisa desprezar ninguém. A sabedoria consegue ver o humano no erro. Consegue ver a fragilidade por trás da arrogância. Consegue ver o medo por trás da certeza. E, por isso, ela é perigosa. Porque ela dissolve guerras de ego. Ela tira o combustível do conflito. Ela reduz a teatralidade da disputa. Ela revela o que está por trás. E o que está por trás, quase sempre, é vulnerabilidade. Agora, talvez você esteja pensando, tá, mas como eu resisto a isso? A resposta é simples, mas não é fácil. Você resiste recuperando o intervalo. Você resiste recuperando a pausa. Você resiste recuperando a capacidade de não reagir. Porque o sistema quer sua reação. Ele não quer sua reflexão. Ele quer seu clique. Então, o primeiro treino de sabedoria é o treino do atraso. Um atraso que muda tudo. Antes de comentar, respira. Antes de repostar, espera. Antes de concluir, investiga. Antes de atacar, pergunta. Isso parece pouco, mas isso é um ato de soberania mental. Por quê? No momento em que você cria um atraso, você retoma o controle. Você deixa de ser um botão. Você vira um ser humano consciente. E aí vem o segundo treino, perguntas melhores. Porque a sabedoria é mais uma arte de perguntar do que uma arte de responder. A mente superficial quer responder rápido. A mente sábia quer perguntar certo. A mente superficial pergunta: quem está certo? A mente sábia pergunta: o que eu não estou vendo? A mente superficial pergunta: quem é o culpado? A mente sábia pergunta: quais são as causas? A mente superficial pergunta: como eu venço? A mente sábia pergunta: o que é verdadeiro aqui? A mente superficial pergunta: como eu pareço inteligente? A mente sábia pergunta: como eu posso aprender? Perguntas melhores te tiram do teatro, te tiram da guerra, te tiram da identidade rígida e te colocam em contato com a realidade. E realidade é sempre mais complexa do que o ego gostaria. O terceiro treino é humildade ativa. Eu não estou falando de humildade como se diminuir. Eu estou falando de humildade como lucidez. Humildade é reconhecer limite. É reconhecer que você pode estar errado. É reconhecer que existe mais coisa do que aquilo que você sabe. E isso não te enfraquece. Isso te torna mais forte. Porque a mente que admite limite é uma mente aberta. E mente aberta aprende. E quem aprende se adapta. O quarto treino é dieta emocional. Porque muita gente hoje está intoxicada de indignação. Indignação é como açúcar, mas destrói por dentro com o tempo. A mente indignada o tempo todo perde refinamento. Perde capacidade de escuta. E principalmente perde capacidade de amar a verdade. Porque a verdade muitas vezes não dá prazer. E a mente intoxicada quer só prazer emocional. Quer só sensação de estar certa. Quer só sensação de poder. E no silêncio. Então, reduzir indignação é recuperar sobriedade. Você começa a perceber algo assustador. Muitas das suas opiniões não são suas. E quando você percebe isso, você pode escolher. Você quer continuar sendo um reflexo ou você quer ser uma consciência? O quinto treino é aprender como prática, não como pose. Porque hoje existe uma vaidade de conhecimento. A pessoa aprende para impressionar, aprende para vencer debate. Aprende para parecer superior. Só que isso não é aprender. Isso é colecionar munição. É colecionar autoridade falsa. Aprender de verdade é ficar mais humilde. É ficar mais atento. É ficar mais consciente das próprias limitações. Se seu conhecimento te deixa mais arrogante, talvez você não esteja ficando mais sábio. Talvez você esteja ficando só mais armado. E aí nós chegamos ao coração disso tudo. O eu não sei. O eu não sei é uma frase que hoje parece perigosa, porque as pessoas acham que ela diminui. Mas o eu não sei é uma das frases mais poderosas que um ser humano pode dizer. Porque ela abre espaço, ela abre a mente, ela abre o futuro, ela abre a possibilidade de ser real. E ser real é raro num mundo de performance. Existe um tipo de coragem que não é celebrada. A coragem de não ter certeza. A coragem de ficar em silêncio. A coragem de não entrar na briga. A coragem de não reagir.
A coragem de não opinar sobre tudo. A coragem de dizer: eu não entendo isso o suficiente para falar. Isso é força. Porque isso é soberania. Isso é respeito pela verdade. E respeito pela verdade é a base da sabedoria. Para chegar aí, você precisa superar um medo. O medo de parecer fraco. Porque o mundo atual te empurra para uma caricatura de força. Ele te faz acreditar que força é estar sempre certo. Força é nunca recuar. Força é nunca admitir erro. Força é responder rápido. Mas isso não é força. Isso é insegurança mascarada de poder. A verdadeira força é suportar a dúvida. É suportar o desconforto. É suportar a complexidade. É suportar a ideia de que você pode estar errado sem quebrar por dentro. É suportar o silêncio sem fugir. E maturidade é a irmã gêmea da sabedoria. Agora, presta atenção nessa imagem. Imagine uma sociedade como um corpo. Para um corpo estar saudável, ele precisa de sistema imunológico. Precisa de circulação, precisa de equilíbrio, precisa de descanso, precisa de alimento verdadeiro. Uma sociedade sábia tem mecanismos parecidos. Ela valoriza a busca pela verdade, valoriza o pensamento crítico, valoriza o debate com respeito, valoriza a humildade, valoriza a educação de qualidade, valoriza a dúvida honesta. Só que, quando esses mecanismos são substituídos por estímulo, por espetáculo, por polarização, por humilhação, por certeza vazia, a sociedade começa a adoecer. E o mais perigoso é que ela pode parecer saudável por um tempo, porque o espetáculo dá a sensação de energia, o barulho dá a sensação de vida, a polarização dá a sensação de movimento. Só que é febre, e febre constante destrói. E, pouco a pouco, o corpo social perde a capacidade de pensar. Ele passa a reagir. E um corpo que só reage pode ser levado para qualquer direção. Então, se você quer resistir ao colapso silencioso do pensamento, você precisa fazer algo que parece simples, mas é radical. Recuperar o respeito pelo real.